dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, que horas for. E hoje nós vou ler um pouquinho para ficar um pouquinho mais fácil. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Michele Samora de Almeida, cuja especialidade é Oncologia Clínica do Hospital da Mulher. É referência no tratamento do câncer feminino, né? Desde a sua inauguração, há 1 ano e meio, o Hospital da Mulher realizou mais de 6 mil cirurgias, mais de 110 mil consultas, são cerca de 50 mil sessões de quimioterapia, uma média de 2.600 procedimentos por mês. E no atendimento às mulheres de uma maneira geral, o Hospital da Mulher, tem um nobre programa que atende os casos de violência sexual contra a mulher e crianças, que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, quer dizer, não para. É o programa Bem Me Quer. Completa o atendimento no Hospital da Mulher, um efetivo programa de reprodução humana, que é o maior do país entre os hospitais públicos. Nós vamos conhecer a doutora Michele. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, Romeu. Muito bom. Então vamos falar primeiro sobre o Março Lilás, que eu acho que é uma das grandes razões desse mês e está muito ligado ao seu trabalho. Sim. O que é esse Março Lilás? O Março Lilás é o mês, né, de conscientização, de alerta sobre o câncer de colo de útero. Uhum. Assim como a gente tem o lacinho cor-de-rosa do câncer de mama, a gente tem no mês agora de março a conscientização do câncer de colo de útero para as nossas mulheres. Uhum. E é um câncer que tem uma certa assiduidade entre os cânceres, é isso? Parece que é o segundo ou terceiro maior ocorrência, não é isso? No mundo, só para a gente Sim. entender um pouquinho, o câncer de colo de útero é o quarto mais prevalente. No Brasil, ele é o terceiro mais prevalente, né? Dos tumores femininos, assim, com possibilidades de mama e ginecológica, é um dos tumores que mais causa perdas e mortes e danos na nossa população. Uhum. Isso acontece porque chega o atendimento tarde, não tem a detecção correta, não se faz o exame normalmente, que se pede que faça a cada ano. Quais são as razões? Existem algumas razões, né? A primeira que a gente precisa pontuar é que hoje existe uma vacina contra o HPV. Sim. Que está presente praticamente 100% dos casos de câncer de colo de útero. Então, uma das causas que a gente tem hoje de ainda ter câncer de colo de útero é que a gente não está conseguindo vacinar as nossas meninas e meninos. Então, deixa eu pegar nesse pontinho aí. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a vacina do HPV, e que eu me lembro que estavam vacinando crianças de 12 anos de idade, eu achei aquilo um pouco precoce. Fui preconceituoso? Foi. E é importante falar isso, porque pensa, você que tem um papel tão importante, Sim. Um conhecimento, ainda viu sobre essa perspectiva, né? Sim. Então eu acho muito bacana você compartilhar isso, porque é um dos pontos que a gente tem de baixa adesão à vacina. Porque parece assim, a minha filha ou minha sobrinho não vai estar fazendo nada por aí. Exatamente. A questão toda é que a gente precisa ensinar o sistema imunológico antes dele ter contato com o vírus. Então a gente vacina numa idade jovem. Sim. Exatamente porque a gente sabe que ali ninguém teve exposição ao vírus. Sim. Se eu for vacinar, por exemplo, a vacina ela é comercialmente disponível até os 49 anos. Se eu for vacinar alguém que já teve relação, que já teve exposição ao vírus, a eficácia dela é menor. E quanto mais jovem, mais o sistema imune é capaz de potencializar aquilo que eu estou ensinando para ele. Então essa é uma das razões, assim como outras vacinas também. Se a gente pegar o calendário vacinal, a hepatite B, ela é vacinada no recém-nascido, né? Então, veja que interessante, porque parece que dá a ideia o seguinte, né? Eu já vi isso de uma mãe falando, eu vou dar vacina para minha filha, eu vou estar meio que dando um salvo-conduto para ela sair para a vida aí e começar a ter sexo de uma forma precoce. Exato. E pelo que você está falando, não é bem isso. Eu estou ensinando o organismo daquela adolescente a preparar-se para eventualmente um ataque. Um possível contato com o vírus. Isso é importante. Isso foi 2 estudos que foram feitos. Assim, a gente dosou o quanto de anticorpo
existia numa pessoa que era exposta naturalmente ao vírus e quanto era possível de detectar de anticorpo. Anticorpos são as defesas. Sim. Quando eu vacinava a pessoa. E quando a gente vacina, a taxa de anticorpo, a taxa de imunidade, ela é 9 vezes acima daquilo quando eu deixo acontecer uma infecção natural. Por muitas razões, né? Uma delas é que o útero é um lugar que o sistema imunológico não é programado para ter uma alta imunidade. Imagina que ele tem que vir um neném, tem que ter contato com outros anticorpos, né? Do fator masculino. Sim. Então, assim, não é um lugar que o sistema imune é condicionado a ser muito eficaz. Então, quando a gente É o contrário, exatamente. Você espera que, já que vai ter neném, já que vai ter sexo, vai ter contato com outro anticorpo, não deveria ele estar exatamente mais preparado para isso? Mas se ali a imunidade for alta demais, por exemplo, o sistema imune destrói o sêmen, destrói o concepto, o embriãozinho. Tem? Sim. Então, é uma vigilância ali que, pelo racional, ela tem que deixar algum... Sei, eu ataco, mas nem tanto. Isso, exatamente. Senão eu vou acabar matando os espermatozoides Por e exemplo. tudo que tem lá. Então, quando eu faço a vacina e eu vou apresentar isso no bracinho perto de vaso sanguíneo, eu vou estar permitindo que o sistema imune veja com um potencial de reconhecimento e de se defender maior. Essa é uma das possíveis explicações que a gente tem, né, para a vacina. E a outra questão que é essa do comportamento. Isso ficou tão marcado, assim, que foi feito um estudo com dezenas, centenas, na verdade, de pacientes, para avaliar da criança até o momento que ela atinge a fase adulta se o comportamento em quem recebia vacina e quem não recebia era diferente. E aí, assim, isso é só para mostrar que a medicina é baseada em evidência, mas para reforçar um conceito que quem vacinou e quem não vacinou teve a primeira relação sexual em mesma faixa etária, o número de parceiros semelhantes, o número de uso de preservativos semelhante, tudo assim. O fato de vacinar não muda comportamento sexual. Ou seja, as mães, os pais não precisam ficar preocupados que isso aí seja Um estímulo. Alguma coisa. Perfeito. É muito interessante que, pegando então o comecinho da sua fala sobre a vacina, quando a gente fala de o câncer do colo de útero, quer dizer, começa lá, então, nós podemos evitar. Sim. Essa vacina é de tal forma eficiente que ela chega a evitar o câncer de colo de útero. Em 99,8%. Tudo isso? Exatamente. Você sabe antigamente quando o povo falava assim, imagina se a gente tivesse uma vacina contra o câncer. Sim. Então, essa é a vacina contra o câncer que a gente tanto quis ter. Peraí, doutora, espera um pouquinho. Por que isso não é dito dessa maneira para todo mundo? A gente tenta. Você sabe que a gente tem uma grande dificuldade, e por isso que eu valorizo tanto estar aqui presente, Sim. a gente poder conversar. A gente tem uma dificuldade em levar a informação a quem ela precisa chegar, né? Então, no hospital, só para falar um pouquinho do nosso dia a dia no Hospital da Mulher. É para isso que nós estamos aqui. Perfeito. Além dessa notícia fantástica, essa informação muito boa que você passou. Quando a gente atende uma paciente com câncer de colo de útero, a gente tem um trabalho, uma responsabilidade social muito grande, que é durante a consulta e o atendimento, não só fazer o tratamento, que faz parte do que a gente precisa, mas orientar aquela mulher que, caso ela tenha filhos e filhas, que ela precisa também reforçar no meio dela, de amigos, de parentes, a importância da vacinação, né? Então, para cada mulher que a gente alcança lá no hospital já diagnosticada, a gente tem uma responsabilidade humana muito grande de evitar que pelo menos alguém em contato com aquela paciente também seja precavido e receba uma orientação que vai vir de um médico, né? Para essa paciente que teve o contágio, digamos, contraiu o câncer, a vacina não adianta mais, ela não é um remédio. Isso é super, assim, eu acho que você está super antenado com os hot topics do gineco. De vez em quando eu faço a lição de casa. Quando a gente tem uma mulher com um câncer inicial, uma lesão que a gente fala é uma lesão precursora, antes disso virar o câncer,
O que a gente sabe hoje é que não só indo lá e operando essa lesão, mas também vacinando essa mulher. Além da cirurgia, você ainda tem a possibilidade? Eu tenho a possibilidade de dar a vacina e isso diminuir a chance de aparecer uma nova lesão. Isso para as lesões que vêm antes do câncer, que é o NIC, que as mulheres conhecem assim. Quando eu tenho câncer instalado, assim, a vacina é isso, ela não é terapêutica. A vacina, ela é dirigida contra a capinha do vírus. Ela não é dirigida contra a parte ativa do vírus. Mas a gente sabe que muitas dessas mulheres que têm câncer vão se curar. E quando elas curam, elas continuam sendo expostas a outros tipos de HPV. E hoje existem 2 vacinas. Existe a quadrivalente, que está disponível na rede pública, e existe a nonavalente, né? Então, o que a gente sabe hoje é que a chance de uma mulher ter todos os HPVs é muito rara. É 0,4%, se a gente trouxer isso em número. Então, quando eu vacino a mulher, eu permito que ela tenha uma imunidade contra outros contágios, contra outros tipos de HPV. E isso é importante frisar porque o efeito colateral da vacina, assim, é local. Então, é um pouquinho de dor no lugar que faz a injeção, pode ficar um pouquinho quente, mas são efeitos colaterais super aceitáveis, sem risco de... Não deve doer tanto quanto os Zoster lá, como Você... aquela outra vacina que a gente tem que fazer. É bem mais dolorido. Que essa outra. Né? Me diga uma coisa, você falou sobre a cirurgia em si. A cirurgia é uma esterectomia ou preserva alguma coisa ou ela continua tendo as possibilidades de ter uma função, uma atividade sexual? Isso depende, o tamanho da cirurgia, depende do tamanho da extensão da lesão. Então, o tratamento do câncer do colo do útero hoje, ele tem 3 opções, né? Cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. E muitas vezes isso vem combinado, né? Quando a gente tem uma lesão inicial, que a gente fala principalmente lesões menores que 2 centímetros, é uma paciente que, se ela estiver em fase fértil de reprodução, a gente consegue utilizar a técnica cirúrgica que vai preservar essa fertilidade. Então, a gente faz ressecção de parte do colo. A gente, às vezes, imagina o colo do útero como uma estrutura pequenininha. O colo tem entre 3 e 4 centímetros. Então, quando eu tenho uma lesão inicial, ainda é possível fazer preservação de fertilidade. Quando eu estou com lesões mais extensas, aí é o momento em que o médico precisa priorizar a intenção. Então, a intenção ela deixa de ser a fertilidade e passa a ser a cura, dependente do efeito colateral que isso possa trazer. E que, no entanto, no Hospital da Mulher, gestão sequência onde você trabalha, existe a possibilidade de preservação de óvulos através do sistema de reprodução, né, no hospital. Mas não se aplica a todas. Não. Aplica só em alguns casos. Perfeito. Isso eu acho que é importante a gente salientar, assim, o Hospital da Mulher hoje, eu acho que é um dos principais hospitais para atendimento de câncer ginecológico e mamário em São Paulo e possivelmente, inclusive, em nível nacional. E nós somos, talvez, o único serviço que consegue fazer preservação de óvulos e manutenção desses óvulos, né? Nenhum outro serviço público consegue oferecer isso para as pacientes e eu acho que isso é muito importante que chegue a informação tanto para as nossas pacientes quanto fora, né? Nem todo mundo se dá conta que o Hospital da Mulher é um hospital voltado para combater o câncer da mulher, em 2 tipos de câncer. Então, as pessoas que querem para outras doenças, não, é bem voltado para isso. Tem outros serviços também que a gente eventualmente vai falar com isso também, mas para esses 2 tipos de câncer, não é isso? A gente trata os tumores femininos. Isso, quando eu falo em tumores femininos, vamos explicar para o pessoal. Mama e os tumores ginecológicos. Por isso que eu separo esses 2, mas deve ter muito mais aí dentro. Isso. Perfeito. Mas você sabe que quando as pacientes fazem um diagnóstico, acontece isso. A gente às vezes está investigando um câncer de ovário, descobre um câncer de intestino, enfim. E a gente precisa encaminhar para o serviço que faz isso. E às vezes as pacientes acham ruim, porque elas querem continuar com a gente lá. Sim. Hoje, no Hospital da Mulher, assim, nós contamos com aproximadamente 40 oncologistas já trabalhando, vinculados à rede de saúde pública, compondo esse recurso humano que a gente tem, que eu acho que é tão importante, dedicado para a saúde pública. E muitos de nós que estamos ali, assim, temos uma grande dedicação aos tumores femininos, assim, tanto mama quanto ginecológico.
Mas todo oncologista por formação, ele é generalista, né? Então elas perguntam pra gente, mas eu não posso, doutora, continuar tratando aqui? Eu falo, queria, mas a gente não pode. Nosso compromisso aqui é te encaminhar também para um excelente serviço para você poder fazer o tratamento. Mas eu acho legal ver, assim, o desejo delas de continuarem lá, porque eu acho que isso é um sinal de que a gente tem feito nosso papel bem feito. Uma né? coisa vocês devem estar fazendo certo. É. Não, acho que esse realmente é quando a gente fala sobre que tem qualidade nisso, tem qualidade nós fazemos. Não, quando você tem o paciente que faz a opção dele, mostra a preferência dele, eu acho que esse é o melhor denominador. Nós vamos dar uma paradinha, nós já voltamos para conversar com a doutora Michele. Até já.